paz seja convosco, meus irmãos. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando novamente, hoje, nesta quarta-feira, mais uma célula Geração Gileade. Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos à nossa live da nossa igreja quadrangular Alpes Portal, da cidade de Cajamar, do ministério da pastora Neide e do pastor Edson. Tudo bem com vocês? Bom, vamos consagrar esta célula ao Senhor Jesus? Vamos? Senhor Deus e meu Pai, Santo Espírito, seja bem-vindo nesta live. Espírito Santo, é para ti, é para tua glória, é para teu louvor. Espírito Santo, vem nos usar o louvor, a palavra, trazer resposta à oração. Espírito Santo, vem manifestar o teu poder, que aonde chegar esta live, Senhor, o objetivo dela é o teu nome ser glorificado. Vidas sejam transformadas, vidas sejam libertas, vidas, meu Deus, abandone o pecado, meu Deus, receba o despertamento, meu Deus, para te buscar mais, meu Deus, para se entregar por completo e viver a vida, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, deseja que vivamos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, usa-nos. Tome em tuas mãos esta live, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Deus enviou teu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino ao Senhor. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas obras do mal, Ele sabe dar fim.
não conheço você, nem sei de tua história, mas se há algum problema que te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia de tudo tem não vê nada, Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele estará aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para os céus, Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Oh, 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 oh. Só Jesus pra te ajudar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que louvor magnífico, né, meus irmãos? Só Jesus para nos ajudar. Sem Ele não somos nada. Sem Ele não fazemos nada. Não é verdade, meus irmãos? Que lindo esse louvor, muito tremendo. Pode pedir, Ele está aí, aonde você estiver. Pode pedir, pode clamar, pode chorar aos pés dele, que ele vai te ouvir. Ele vai se apresentar para você. O nome dele é Jesus. Chame por este nome. Jesus. Doce, suave e poderoso nome Jesus. Tudo bem com vocês? Novamente, a paz seja convosco, meus irmãos. Bom, o tema desta semana, né? O tema que o Senhor, o Espírito Santo deu, a nossa pastora Neide, foi o seguinte: missões. Poder para fazer missões. Esse é o nosso tema, irmãos. O tema de hoje, missões. Foi o tema de domingo, né? E fala o seguinte, a introdução. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está em Mateus capítulo 28, no versículo 18, essa passagem que acabei de ler. Bem, essa é a grande comissão, né? Onde o Senhor fala, Ele dá a ordem, Ele diz: ide. Ide nos dá a ideia de quê, gente? De movimento, não é de ficar parado. Então, quando o Senhor, Ele diz ide, Ele estava falando isso aos discípulos. Hoje, Ele diz isso para nós: ide. Ide, meu servo, e fazei discípulos em meu nome. E a grande boas novas que a gente prega, que a gente fala, é a ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição que nos traz vida e vida em abundância. É o batismo no Espírito Santo, o dia de Pentecostes, que é o poder que a gente recebe ao ser batizado pelo Espírito Santo para fazer essa obra. E aqui fala o seguinte: que Deus, Ele quer te dar condições e poder para fazer missões. O Senhor, Ele quer nos dar a condição e o poder. Como que a gente alcança isso? Através da busca ao Senhor. Para a gente receber esse poder, para a gente receber esse Pentecostes, para a gente receber este avivamento, nós recebemos buscando, meus amados, não de qualquer jeito. Nós recebemos buscando a palavra dele, buscando em oração, buscando em jejum. E quando ele diz ide, como eu citei, iniciei, essa ideia de movimento, essa ação que o Senhor nos dá,
Hoje, nesse atual momento em que vivemos, nessa situação de pandemia, muita gente estava o quê? Em movimento, cumprindo esse ID, fazendo a obra do Senhor, fazendo missões em seu lar, na rua, em seu trabalho, nas escolas. Mas quando chega esse tempo, um monte de gente parou de fazer essa missão, parou de fazer, de cumprir esse ID, ficando o quê? Em sua zona de conforto. E a obra de Deus é esse movimento, a obra do Senhor, meus amados. Ela não para. A obra do Senhor, ela é contínua, ela é dentro de tempo e fora de tempo. Não importa a situação que a gente está, não importa o momento de pandemia dentro de casa, travado por não poder sair, não importa. A obra de Deus, ela se reinventa, ela não para esperar a gente resolver os nossos problemas emocionais. Não, meus amados, o ID é constante. E muita gente, nesse momento de pandemia, ela entrou no casulo dela, ela deixou a vida, a obra, aquela constância, entrou no casulo dela e ela parou. E ela disse dentro dela, não tem mais como eu fazer a obra de Deus porque não dá para eu sair. Mas a Bíblia nos ensina que somos dotados de abundância dentro de nós. Não existe escassez. A escassez somos nós que nos impomos. A gente coloca em nós mesmos. Nós somos dotados dessa abundância que o Senhor trouxe. Ele trouxe vida e vida com abundância para todos aqueles que buscam a Ele. E muita gente, nesse momento, ela se travou. E a única coisa que ela diz é, não tenho como continuar fazendo o que eu vinha fazendo. Mas como a Bíblia nos ensina que somos dotados de abundância, a gente precisa o quê? Fazer a seguinte pergunta. Quando fazemos pergunta a nós mesmos, a abundância que existe em nós abre um leque de possibilidades, né? Quando a gente faz perguntas para nós mesmos, como servimos a Deus, como eu posso fazer a obra, continuar com esse ID em meio a essa situação? Isso abre um leque de possibilidades. Quando você tiver com a mente fechada, sem saber o que fazer, lembre-se que você é dotado de abundância e faça perguntas para você mesmo, que essas perguntas farão destravar a abundância que existe em você e vai surgir um leque de possibilidades, onde você verá como. Existe a internet, existe os aplicativos hoje em dia, né? Existe as lives aqui agora, estou fazendo essa evangelização, a célula na minha casa, estou fazendo para vocês, né? A obra de Deus, ela não para. Ela não tem esse negócio de ficar parada. E muita gente nesse momento talvez esteja falando com você que estava toda ativa. E aí você se colocou num casulo, numa redoma de vidro, ficou ali e você parou. Entrou numa zona de conforto, ou tamanha preocupação do que vai acontecer, tamanha preocupação de medo devido aos noticiários, te colocou numa zona de conforto, te aprisionou no seu emocional e você olha para você e diz, eu não tenho como fazer porque eu estou triste, eu estou deprimida, eu estou com medo, eu não tenho condições de fazer, olha a situação, tal pessoa está doente, a minha mente está apertada, mas o Senhor nos diz, ide, ideia de movimento, Ele não diz fique parado, espere os seus problemas serem resolvidos e as suas emoções voltarem ao normal e volte a fazer a obra de Deus e faça a missão e fale do meu nome, não. Ele disse ide, lembrando que quando ele falou isso, os discípulos ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo, ou seja, o Senhor não olhou para a situação daquele momento de como eles estavam. Ele disse ide, ele deu a ordem, ide.
Isso quer dizer o quê, meus amados? Que a gente é fazendo a obra de Deus, é dando o primeiro passo, é como está escrito lá, vinde a mim... Desculpa, os que estão cansados, que eu vos aliviarei. É quando a gente vai, conforme a gente vai, os nossos problemas, as nossas dores começam a ser resolvidos. Conforme a gente vai, é como a pastora falou, conforme a gente faz a obra de Deus, e Deus ele cuida da gente, conforme a gente vai cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidando dos nossos, Deus vai dando a solução para os problemas, Deus vai estabilizando o nosso emocional. Mas é conforme a gente vai, é conforme a gente não fica parado, esperando a dor parar de doer, a dor sanar, é conforme a gente vai, não fica parado esperando um problema ser resolvido, esperando aquela pessoa ser curada, não, é conforme a gente vai dar o primeiro passo que as coisas começam a se resolver, que as coisas começam a serem sanadas, que você começa a ter o seu emocional equilibrado, porque quando você para, quando você fica na sua zona de conforto, você começa a olhar para a sua dor, e a dor que era pequena, você começa a aumentar ela. Não é ela que aumenta, é você que vai aumentando a dor. E aí você acaba colocando aquela dor no lugar de Deus. Aí você acaba dizendo, ao invés de dizer para a dor que você tem um Deus grande e poderoso, você diz para Deus, a minha dor é grande e poderosa demais para eu fazer a tua obra. Então é conforme a gente, é aquela coisa, né? É um ditado como que no mundo é dito, eu fui ajudar um amigo e deixei a minha dor de lado. Para fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor, é você entregar a sua dor nas mãos de Deus e dar o primeiro passo de fé. Dar fé é você ir, como a Bíblia diz, vinde até mim. E eu vos aliviarei, mas não é você ficar parado que Deus vai até você. É você ir até Ele. No primeiro passo, Deus dará todos os passos em sua direção. Você está entendendo o que está sendo dito? Você está conseguindo absorver que o Espírito Santo continue a falar. E aqui fala, né, no nosso estudo, o poder do Espírito Santo nos faz frutificar. Lembra de Pedro, meus amados? Esses frutos que o Espírito Santo, né? Que quando a gente recebe o avivamento, quando a gente recebe esse poder, porque a gente não consegue fazer a obra de Deus de qualquer jeito. É conforme a gente dá o primeiro passo para fazer, mas é buscando o Espírito Santo. É conforme a gente dá o primeiro passo para ir fazendo, é a gente se alimentando da palavra de Deus. Porque a obra de Deus não é feita no braço, não é só apenas ir. Quando a gente semeia, eu estava vendo na internet, como é que um agricultor semeia? Existem passos para o semear, não é apenas tomar o passo de pegar a semente e jogar na terra, não é assim. Tem que ter a atitude de pegar a semente, mas existe o você saber aonde você vai plantar, o solo correto, é você plantar no clima correto, é você plantar, abrir, fazer aquele buraquinho e colocar a quantidade correta de sementes ali, é você, depois que colocar a semente, é você observar aquela semente, é você cuidar, é você alimentar, adubar corretamente, é você hidratar ali, regar corretamente, não é apenas ir, é ir buscando este poder que te dá a condição de vencer, é ir buscando este poder, porque é Deus. A gente vai plantar a semente que Ele nos dá, mas quem faz crescer é Deus. Então é a gente ir plantando a semente que Ele nos deu, buscando o Espírito Santo, buscando a condição de continuar no caminho, buscando a condição de plantar e cuidar. Não é só falar de Jesus apenas, é cuidar daquela pessoa que você está evangelizando, é cuidar daquela pessoa que você está vendo, que está caída, que está machucada, que está precisando de ajuda. Não é apenas falar que Jesus sara, que Jesus liberta, Ele faz tudo isso, mas cuide dela.
em oração e jejum, ligando para saber como ela está. Não é só apenas dar o alimento, é ver continuamente como que ela está, alimentando com a palavra. Não é dar a palavra e depois sumir da frente da pessoa. Não é assim que se coloca a semente, não é assim que se lança a semente. Assim como o agricultor tem passos para lançar a semente no plantio, fazer ela regar, cuidar, existem também os passos para lançar a semente, para fazer o ID, essa ação que o Senhor nos manda, né? E as sementes, quando a gente faz do Senhor, quando a gente toma essa iniciativa, este primeiro passo, que existe a semente natural, a comida diária, é buscando ao Senhor que você vai receber a força necessária para continuar nesse passo. É buscando o alimento que vem do alto para continuar. Quando você está nesse passo, você dá esse primeiro passo, você faz esse ID, o Espírito Santo traz a semente de cuidar da sua descendência. Quando o Senhor ele chamou Abraão saiu da sua parentela, ele deu ouvidos a Deus, ele fez essa ação, ele entrou no movimento. Quando ele entrou no movimento para fazer a vontade de Deus, o que aconteceu? O Senhor ele cuidou da semente dele, ele cuidou dos filhos de Abraão, ele não deixou faltar nada para Abraão e nem para sua parentela. Não se preocupe, eu profetizo no nome de Jesus que não vai faltar nada para você, não vai faltar nada nesse seu ID, nessa sua caminhada. Quando você estiver fazendo a obra do Senhor, quando você estiver no campo, o Senhor vai cuidar dos seus. À medida que você cuidar dos que Ele colocar em teu caminho, o Senhor vai cuidar dos teus. Não se preocupe, eu profetizo que não vai faltar a comida, não vai faltar o teto, o alimento, as vestes, o transporte. A obra do Senhor, você verá mais Deus na sua vida. Conforme você for buscando a Ele, você vai entrando mais nesse movimento, você vai receber mais da presença de Deus, vai despertar mais paixão por almas. E quanto mais paixão por almas a gente tem, mais a gente busca mais, porque a gente reconhece mais que a gente precisa dele, que não é na força do braço. A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados das trevas. E aí você vai desenvolver o quê? A intimidade com o Espírito Santo. Você está entendendo? Você está entendendo como é o processo? Pois é, meus amados, é conforme você vai. E é como eu estava dizendo, muita gente estava nesse ID, nesse momento, ela entrou na sua zona de conforto e ela deixou de fazer o ID, ela deixou de abrir possibilidades, de ver formas, de se reinventar. Então, meus amados, quanto mais tempo a gente fica na nossa zona de conforto, quanto mais tempo a gente fica só olhando para a nossa dor, mais energia a gente precisa colocar para sair dessa situação, para entrar no ID. Quando acabar essa pandemia, quem ficou todo esse período de quarentena só olhando para sua dor, sem se preocupar para os lados, sem continuar o que estava fazendo a obra de Deus, ou iniciar um mover na presença do Senhor neste momento, quando a pandemia acabar, mais energia ela irá precisar colocar para sair. E no início, para colocar energia para sair da zona de conforto, exige da gente, exige. Vai doer, é aquela coisa, quando tem uma ferida em você, para você colocar o remédio, cicatrizar aquela ferida. No início que a gente coloca o remédio, sabendo que aquilo ali é bom para você, que é preciso, dói, não dói? Então é a mesma coisa quando é para sair da zona de conforto. É preciso, quanto mais tempo você está na zona de conforto, mais energia vai ser preciso colocar. E no início vai ser incômodo, vai doer, você vai querer se auto-sabotar, não vai querer sair, vai dar parecendo que está saindo, mas ao mesmo tempo vai retroceder. Mas persevere, continue, não desista.
Faça assim mesmo, doendo, tá doendo, mas levante-se. Tá doendo, tá querendo ficar sentado porque tá mais confortável, mas levante-se, porque quando você entrar no movimento, aquela dor vai passar. A vontade de continuar vai ser maior. Não desista, continue lutando, porque Deus é contigo. Busque forças naquele que te fortalece. Ele vai cuidar dos seus à medida que você se coloca à disposição dele. Cada vez mais que você coloca à disposição dele, mais ele irá se apresentar a você. Mais intimidade você vai ter com ele, porque você vai sentir necessidade de buscar mais a ele para a sua vida. Você está entendendo? Saiba que isso, falar realmente, alguém pode dizer, falar é fácil, realmente. Não estou dizendo que fazer é fácil, não. É difícil. É difícil. Falar que realmente é fácil, fazer que é difícil. Isso primeiro fala comigo, para depois ser para outras pessoas. Primeiro Deus fala ao meu coração, ele me ensina, eu tenho que fazer, para depois eu ter condições de me colocar à disposição de Deus para ele me usar e falar isso para outras pessoas. Você está entendendo? Bem, ele cuida da sua semente, da sua descendência, e ele te dá as sementes, e à medida que você se levanta para se colocar à disposição dele e fazer esse id que Mateus 28 fala, te dá semente da palavra. Não se preocupe com o que há de falar. Apenas se coloque à disposição. Não se preocupe o que você vai falar para aquela pessoa quando você ligar. Aquela pessoa que Deus está mandando no seu coração você ligar. Que Deus tem incomodado você há dias de você falar dele para ela. Não se preocupe com o que você há de falar. Porque é Deus que vai falar, colocar as palavras certas na sua boca. Não se preocupe. Não se preocupe com o que há de fazer quando você sai na rua com um panfleto para falar para os oprimidos que você vê passar, para falar para uma pessoa que está nas drogas, um viciado. Não se preocupe. Fale. Comece dizendo Jesus te ama, mas não fique só em Jesus te ama, porque ele tem mais para falar com aquela pessoa. Continue falando, não tenha medo. Ele vai te guardar. Não tenha medo, fale com ousadia, apenas se coloque na disposição e vá. Apenas faça o id de Deus. Ele vai te dar a semente da palavra. Essa semente também, quando você faz o id, também é fazer a obra, é cumprir o id. Quando você dizima na igreja, quando você tira a 10ª parte, a primícia, para devolver ao Senhor. Eu costumo dizer que dízimo não é dar, oferta sim é dar. Porque a oferta é algo voluntário, é algo que você tira com amor, é aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração e você dá com alegria. O dízimo é mandamento, o dízimo você não dá, você devolve, meus amados, aprenda isso. Dízimo é devolução de 10% de tudo que Deus te deu, dos 100%, você fica com 90% e devolve apenas 10% para mantimento da casa de Deus. O dízimo é mandamento. Malaquias 3:10. Quando você devolve o dízimo, você repreende o cortador, o devorador, o migrador e, acima de tudo, você mostra para Deus: eu confio em ti, Senhor. Eu confio na tua providência. Eu confio que nada vai me faltar. Eu, Senhor, e reconheço, se eu tenho esses 90% que ficaram aqui comigo, é porque o Senhor me deu a semente para eu ir lá e plantar. É porque o Senhor me ensinou a como cuidar daquela semente e o Senhor fez aquela semente crescer, florescer e dar frutos. Por isso que eu tenho os 100% para devolver 10% e ficar com 90%. Você está entendendo, meus amados? Tudo isso é muito forte. Falar de Deus é muito forte. A verdade liberta, meus amados.
Mas quando ela está libertando, mostrando a verdade, no início traz um certo desconforto quando a gente está aprendendo algo novo. Porque nos mostra que a gente precisa sair da nossa zona de conforto para praticar esse algo novo que a gente está aprendendo e a gente reconhece que aquilo ali é uma verdade. Você está entendendo o que eu estou falando? O que o Senhor está falando conosco, nos ensinando por meio desta palavra que Ele deu aos pastores? Vocês estão entendendo? Pois bem, e além disso tudo, essas sementes também que Ele nos dá, sementes lançadas no coração das almas, quando a gente evangeliza. Eu quero ler aqui também, lá no capítulo de João, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, aqui no versículo 31. João, capítulo 4, versículo 31. Eu vou dar uma pincelada para que você possa entender o que vai ser lido, tá? É um cenário onde esses versículos que eu vou ler, ele se dá após o diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Você lembra desse testemunho, dessa conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana no poço de Jacó, onde o Senhor, ele fala, a gente costuma dizer que é um processo de coaching, porque nesse diálogo a mulher conhece a verdade, o Senhor expõe a verdade para ela, liberta, traz a cura para ela e ela tem uma nova vida através desse diálogo, do poder de Deus. E aqui o Senhor, após esse diálogo, quando essa mulher reconhece que Jesus é a fonte de vida, ela que estava ali naquele poço de Jacó para pegar água de beber, e Jesus, ele diz assim para ela: dá-me de beber. Jesus, ele disse assim: pede, dai-me de beber. E aí ela diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus responde e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe te daria água viva. O que isso quer dizer nesse diálogo? Olha que tremenda revelação. Quando essa mulher, o Senhor Jesus, ele senta ali, ele já sabia que aquela mulher iria para aquele momento, ela vai num momento diferenciado de todas as outras mulheres, porque ela não quer bater com as outras mulheres, porque ela é uma mulher prostituta, de vida errada. E Jesus, ele com certeza já estaria lá esperando aquela mulher. Enquanto os discípulos entram na cidade em busca de comida, Jesus fica só. Chega esta mulher e ele tem esse diálogo com essa mulher. Ouça bem o que Jesus diz para essa mulher, porque quando ele pede a água normal, ela diz: como tu me pedes água normal? Isso hoje é Jesus falando pra gente, quando ele diz pra gente assim: dai-me de beber. Ou seja, quando Jesus fala pra gente, ele diz pra gente: vem, sirva-me, faça a minha obra. E aí a gente fala pra Jesus como essa mulher samaritana: como Jesus? Porque a gente olha pra nossa condição de pecador. Nossa, como Jesus eu vou evangelizar? Como Jesus eu vou cumprir o seu ID? A gente olha para a nossa condição como essa mulher samaritana quando Jesus diz: dai-me de beber. Quando Jesus pede para que a gente sirva. A gente olha para a nossa situação: Jesus, está doendo. Como eu vou te servir? Está doendo, Jesus. A gente fala isso para Jesus. A gente diz: como, Jesus, eu vou te servir? Eu não sei falar bonito, eu não sei falar direito, eu sou muito tímida, eu gaguejo, eu não entendo muito da palavra. Como, Jesus, eu não sou teóloga? Como, Jesus, o meu filho está doente? Eu não tenho eu tenho dívida. Como, Jesus, eu vou te servir?
Ele diz assim para você e para mim, como ele disse para essa samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo para você servir, você iria servir sem olhar nada, nem para ninguém, nem para sua situação, nem para sua dor, nem se você sabe, se você não sabe, apenas você iria pedir: Senhor, eis-me aqui, dai-me de beber dessa água viva, poderosa que há em ti, porque eu preciso dela, porque tendo essa água de beber, eu não preciso do como, eu terei esse como, eu irei fazer. Você está entendendo a profundidade desta palavra? Você está entendendo quando Jesus te pede para você servir a Ele, para você falar dele, para você evangelizar? Não precisa existir o como na sua vida que você vai fazer. Apenas precisa existir: eis-me aqui, Senhor, toma dessa água de beber. Apenas precisa existir buscar Ele nas madrugadas, na palavra, em oração, para receber dessa água viva, a condição, porque conforme você vai fazendo, o Senhor vai cuidar de tudo, o Senhor vai cuidar do como, você vai esquecer a dor, conforme você se dispõe a fazer, meu Deus, a situação, você está entendendo a profundidade? E aí, após esse cenário, esta mulher reconhece que ali diante dela está o Messias, está aquele que foi falado nas Escrituras, está ali na frente dela. Ela reconhece e ela sai para a cidade para evangelizar. Ela não olha mais a situação dela de prostituta, e através do testemunho dela, ela traz pessoas para virem, muitas, quase a cidade toda, para vir até Jesus, para ouvir da palavra daquele que falou a verdade para ela. Ela usou o testemunho dela. O Senhor quer usar o teu testemunho. O Senhor quer usar essa tua dor que você está segurando, que você está carregando e não está abrindo mão dela. Abre mão dessa dor. O Senhor quer usar dela. O Senhor quer usar ela para usar o teu testemunho e glorificar o nome dele na tua vida. Está até hoje nessa dor porque você mesmo quer, porque você mesmo não quer abrir mão dela, dizer para ela que o teu Deus é maior e ir para Deus pegar essa dor e florescer ela, fazer um jardim, transformar em alegria, transformar tristeza em alegria, angústia em prazer, em alegria, em bem-estar. E aí, quando ela sai, os messias os discípulos trazem, né, a comida para Cristo. Eles aí fala assim: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come, né? E aí, porém Jesus disse para os discípulos: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E aí, então os discípulos dizem uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Olha a situação dos discípulos. Quando você não está a par da situação do que está acontecendo, você fica viajando na maionese. Quando você está fora da videira verdadeira, você não entende as coisas. Mas eu quero te chamar hoje a ser enxertado, a ser enraizado nessa videira verdadeira, para que você possa entender os mistérios do céu. Os mistérios que o Senhor está falando contigo. E aqui no versículo 34, Jesus vem e responde para eles. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele você para fazer a obra dele. O Senhor deixou o Espírito Santo, ele foi Jesus para o céu, mas ele deixou a presença dele, o poder dele, para que a gente possa servi-lo, para que a gente possa fazer a vontade dele. E isso é o que nos alimenta, e isso é o que sacia a nossa alma. A nossa alma, muitas vezes, ela está doendo e você não sabe que dor é essa. É por falta desse alimento da presença de Deus.
E aí ele fala no versículo mais adiante: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Ou seja, ao invés de você ficar olhando para a sua situação, ao invés de você ficar olhando para o cenário em que estamos vivendo, ou para o cenário da tua vida, e aí esperando dizer, eu não tenho condição, vou esperar o cenário melhorar, eu vou esperar ter condições. O Senhor, Ele diz para mim e para você, a condição já está aí. O campo já está pronto para ser colhido os frutos da semente que foi plantada. Basta a gente se colocar à disposição e fazer o ID. E olhe, esse ID tem recompensa. Olha que maravilha. Não bastasse a gente ter a alegria de poder servir ao Deus poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao único Deus, que é o Senhor Jesus. Não bastasse ter esse prazer de ver as pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, são libertas das drogas, são libertas do pecado, recebem a cura. Não bastava a gente ter essa alegria de servir ao Senhor, essa alegria que, quando a gente faz a obra, é mais prazeroso para a gente do que até quem está recebendo aquela palavra. Não bastasse esta maravilha em nossas vidas, ainda existe a recompensa do galardão. Olha que perfeito, gente. Olha como Jesus é maravilhoso e ainda excede no seu poder. Olha que maravilha. O que você está fazendo aí parado que ainda não começou? O que eu estou fazendo? O que o Senhor está pedindo de mim que eu ainda não fiz porque estou olhando para a minha dor? Qual é a sua dor? Você já falou para ela o tamanho do seu Deus, ou você está falando para Deus o tamanho da sua dor? Isso é muito forte, gente, é muito profundo. Pois diga a ela hoje, para esta dor, o tamanho do Deus poderoso que é contigo, que é na tua vida. Decida levantar-se hoje e começar esse ID a se colocar em movimento, que as coisas na tua vida começarão a se encaixar. Diga para a tua dor o tamanho do teu Deus. Amém, meus amados? E para concluir, aqui o esboço fala o seguinte: o cumprimento da grande comissão, que é esse, Mateus capítulo 28, versículo entre as nações só será possível no poder do Espírito Santo. Não fazemos nada na força do braço. Espiritual é no espiritual. A obra missionária da igreja está ligada tanto à Páscoa quanto ao Pentecoste, fazendo do cristão o instrumento de Deus. Garante o poder e a vida na igreja. Ele é também a presença de Deus no mundo através da igreja, de modo que na tarefa de fazer discípulos de Jesus Cristo, contamos com a direção, a inspiração e a capacitação do Espírito Santo. Glória a Deus, meus amados. Você só precisa se colocar à disposição, se colocar em movimento, sair da sua zona de conforto. Faça perguntas que abrirá o leque de possibilidades. Em tua vida e minha vida existe a abundância desse Deus que a gente serve. Ele nos prometeu foi vida abundante, não foi vida escassa. Essa vida abundante está a partir daqui, da nossa mente, do nosso coração, para ela vir para a prática. Você está entendendo, meus amados? Isso é profundo. Vamos agora fazer a nossa oração. Vamos orar ao Senhor. Convido a todos vocês a, junto comigo, nos unirmos nessa só fé em Cristo Jesus. Senhor Deus,
Estamos aqui, meu Deus, e esse povo que está assistindo, Senhor, para te invocar, Santo Espírito, para as nossas vidas. Reconhecemos que sem ti não conseguimos, não fazemos nada. Reconhecemos também que não é parado, que a gente vê as coisas acontecerem, meu Deus. É se colocando à tua disposição, é se colocando, Senhor, no ID, em movimento, é dando o primeiro passo, que o Senhor virá ao nosso encontro, é te buscando, Senhor, que a gente terá intimidade com o Senhor, é abandonando o pecado, abandonando o movimento, entrando em tua presença, meu Deus, que a gente receberá o teu Espírito, o Pentecoste, o poder que precisamos. Mas nós te pedimos, Senhor, tira a preguiça de nós, tira a cegueira dos nossos olhos, Senhor, desperta o nosso espírito a te buscar, nos dá força para sairmos dessa zona de conforto, nos dá força para sair do casulo e permanecer no processo, crendo na vitória, com os olhos fitados, meu Deus, em ti, porque o Senhor está voltando, meu Deus. É princípio das dores, Senhor. Precisamos estar em alerta, não dá mais tempo da gente dormir, Senhor, porque o Senhor está às portas, num piscar dos olhos, o Senhor voltará e levará os teus. Oh, Senhor, santo, santo és o teu nome. Levantai-nos, Senhor, que a gente tenha forças para pisar na cabeça da dor e vencê-la, Senhor. Que a gente decida hoje a dizer para a dor o tamanho do nosso Deus, o teu tamanho, Senhor. Para isso, Senhor, libertai-nos, meu Deus, da zona de conforto, libertai-nos da preguiça, libertai-nos da cegueira. Agita o nosso ser, desperta o nosso ser para te buscar, se colocar à tua disposição em fazer o ID, fazer missões, Senhor, a começar na nossa casa, meu Pai, com os nossos, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, pela resposta em nome de Jesus. Amém, meus amados. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu profetizo, não faltará nada. Ei, não vai faltar nada para você quando você se colocar à disposição deste grande Deus que nós servimos. Tá entendendo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, as áreas da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai seja convosco, meus amados. Até a próxima célula.